Quando ele menos espera, coloca a mão, José. Tu está sendo vendido agora como escravo. Eu imagino José, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu imagino José pensando isso. Só que aquela caravana era livramento de Deus para a vida de José. Irmão, por mais que você esteja passando o pior momento da sua vida, saiba de uma coisa: Deus permitiu a caravana de ismaelita passar para jogar você no cenário da promessa. Não, eu não sei se você crê no que eu vou profetizar aqui. Quando a caravana de ismaelitas passam, a Bíblia diz que eles estão indo para o Egito. E o propósito de Deus com José é no Egito. Então o que é que está acontecendo, pastor? Deus vai pegar o menino e levar o menino para o ambiente da promessa. Sabe essa caravana de ismaelitas que está passando na tua vida, que você está dizendo: eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou suportar. Usa Deus a minha boca para dizer: eu estou te jogando no ambiente da promessa. Quero que a igreja abra comigo Gênesis 40, versículo de número 14. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da prisão. E ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco nessa noite, porque nós necessitamos ouvir a tua voz. O teu povo veio nesta noite para ouvir o Senhor falar. E eu te peço, fala e não te calas. Mostra-nos o Espírito por trás da letra. Revela-nos a tua palavra aqui nesta noite, que é poderosa. Que o teu nome continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz. Toda a igreja diz. Olhe para cá, por favor. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é a história de José. Nós observamos algumas verdades, observamos algumas minúcias, e podemos destacar na nossa vida cerca de alguns detalhes da história de José que tem muito a ver conosco. A primeira verdade é que a história de José, ela começa lá no capítulo 37 de Gênesis. E quando está escrito, é que a Bíblia vai dizer no capítulo 37 que Jacó era pai de José e José tinha 17 anos. 17 anos. Ele apacentava os rebanhos do seu pai com os seus irmãos. Está escrito que ele ia ao campo, mas ele também voltava e trazia notícias do campo ao seu pai. E quando eu observo a diferença de José para os seus irmãos, é que José não se acostumou em estar com o campo, estar no campo, ou melhor dizendo, José queria estar com o dono do campo, porque uma coisa é estar vindo à igreja, outra coisa é estar com o dono da igreja. Uma coisa é estar vindo ao culto, outra coisa é estar vindo e se apresentando ao dono do culto. Os irmãos de José, eu percebo que na história bíblica, eles se acostumaram a estar no campo. Porque o fato de eu estar no campo, eu já estou trabalhando, eu já estou fazendo alguma coisa, eu já estou prestando um serviço ao meu pai. Mas a diferença de José para os seus irmãos é que José andava com o pai. José estava próximo do pai. José conhecia bem o pai, e assim o pai conhecia bem
José. Porque ele não só ia, muitos de nós gostamos dessa palavra, vai. Mas a Bíblia vai dizer que José ia e voltava. Porque ele entendia que a vida não é só feita de momentos de ir. A vida não é só feita de momentos de plenitude ou de sucesso. A vida tem dessas coisas entre seus altos e baixos. Então José, você observa que José, como uma flecha, ele não só é lançado, mas ele volta para a aljava. Porque ele entende, eu não posso estar comprometido com o campo sem estar comprometido com o dono do campo. E você observa que os irmãos de José, não, eles se acostumaram a fazer só um trabalho no campo. Mas o que eles faziam não eram coisas boas. Porque está escrito que quando José lhes trazia notícia, no versículo de número 2 do capítulo de número 37, vai dizer que José trazia mais notícias dos seus irmãos. Porque os seus irmãos, na tipificação, são aqueles que se conformaram de só fazer e não se importa como fazer. De só adorar e não se importa como adorar. De só levantar as mãos e não se importa como levantar as mãos. Porque não é aquilo que fazemos, é como fazemos. Mas a Bíblia vai dizer que José vinha e trazia notícias mais. Mas a minha pergunta é, cadê o espírito de despertamento de observar? Não, eu preciso reaver o que eu estou fazendo. Não havia esse sentimento entre eles. Então José ia ao campo, mas voltava ao pai. Mas qual era a diferença, pastor? É que quando José estava próximo do pai, ele sabia exatamente aquilo que poderia fazer. Os seus irmãos estavam no campo, mas estavam distantes. Porque tem gente que está na casa de Deus, mas está distante de Deus. Tem gente que está no culto, mas está afastado de Deus. Tem gente que marca presença, mas está longe da presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que os seus irmãos também eram pastores e também estavam no campo. Aí está escrito no versículo de número 3, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos. E esse amor não é um amor só porque José é o filho da velhice com Benjamim. Não. É porque o que José fazia cativava o seu pai. O que José fazia com que o amor do seu pai se entrelaçasse a ele. Ele não só estava disposto a ir, ele estava disposto a estar com o pai. Então, o amor do pai estava nele. E aí muitas pessoas questionam esse texto e perguntam assim, pastor, mas Deus tem filhos prediletos? E eu falo, não. Deus não tem filho prediletos, Deus só tem filhos mais próximos. Porque existem muitas virtudes em andar próximo ao Pai. Existem muitos benefícios de andar próximo ao Pai. Mas deixa eu só dizer uma coisa para você. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você aqui nessa noite. Não só tem benefício não. Porque quem anda próximo sabe quando o pai está com raiva. Quem anda próximo sabe quando o pai não está feliz com a ação dos irmãos. Quem anda próximo observa que o pai tem alguns comportamentos, tem alguns sentimentos. Que às vezes a gente pensa que Deus não tem sentimentos, como as pessoas pregam, Deus é amor, mas a Bíblia diz também que ele se ira. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus se ira. A Bíblia diz que Deus se enfurece. Então quem anda próximo ao pai sabe disso. Então José observa. E Deus não tem aqui filhos prediletos. Deus tem um filho que anda perto. Deus tem um filho que anda próximo. Aí para esse filho que anda próximo, se você puder projetar o texto aí na tela, eu quero que vocês vão acompanhando. Para esse filho que anda próximo, Gênesis 37, versículo 4, a última parte do versículo diz assim: e mandou fazer para ele uma túnica, 37, 4,
E mandou fazer para ele, glória a Jesus, 37:3. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Túnica talar significa túnica de cores. Então, além de ser uma túnica feita pelo pai, era uma túnica cheia de cores. Ou seja, chamava atenção. Duas coisas eu aprendo nesse texto. Quem anda com o pai, de vez em quando é surpreendido pelo pai com uma túnica. E o que é túnica, pastor? Túnica é uma roupa feita sob medida. Porque quem anda com o pai sabe a medida. É por isso que o Salmo de número 37, versículo 3 diz: agrada-te do Senhor, ou seja, deleita-te no Senhor, e Ele, acho que é o 4, e Ele concederá o desejo do teu coração. Tem que ser bom de Bíblia, que esses meninos não brincam não, viu? Glória a Jesus. 37:4. Agrada-te do Senhor significa tenha o seu prazer no Senhor. Por quê? Quando você tiver o seu prazer no Senhor, você não vai precisar fazer uma campanha para pedir nada, porque o Pai que conhece a tua medida, o Pai que observa e sabe que você anda com Ele, o Pai vai chamar o alfaiate, o Pai vai chamar o costureiro e vai dizer assim: prepara uma túnica, mas traz ele aqui para provar. Precisa não, ele anda tanto comigo que eu sei exatamente o que cabe nele. Ele anda tanto comigo que eu sei exatamente qual o número que combina com ele. Ele anda tanto comigo que eu sei exatamente aquilo que ele gosta. Então eu vou presentear ele com uma túnica, porque ele decidiu andar comigo. E quem anda comigo é beneficiado. Segundo o Salmo 103, quem anda com Deus tem benefício para contar. Segundo o Salmo 103, quem anda com Deus bendiz ao Senhor em todo o tempo. O mais importante não é aquilo que você vai pedir, o mais importante é a quem você está pedindo. Por isso o meu conselho aqui nesta noite é: anda com o Pai, porque antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele vai trazer túnica sob medida para colocar sobre você, porque Ele sabe exatamente qual é a tua necessidade aqui nesta noite. Então eu imagino Jacó, eu sei o que vai caber nele. Ele não foi experimentar a roupa veio pronta. Porque tem coisa que depois que você se posiciona, Deus está pronto para fazer. E o que é, pastor? Caminhar com o Pai. Caminhar com o Pai. Caminhar com o Pai. A segunda verdade da túnica é: Ele lhe dá uma túnica de cores. Isso significa destaque. 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 Destaque não é algo que se briga para ter. Destaque não é algo que sai correndo, pisando em cima dos outros para ter. Não. Segundo a Bíblia, destaque é algo que o Pai quer, é o Pai que dá. Então não brigue por lugares, não brigue por posições, não faça questão de muita coisa, porque o Pai ainda dá destaque. O Pai ainda prepara a mesa. O salmista, quando escreve o Salmo 23, ele diz: preparas-me uma mesa. O que é que ele está dizendo? Não sou eu que vou preparar, é o Senhor que vem do céu. Essa mesa que vai ser montada vem do céu. É o Pai que veste os lírios do campo, e Ele também me veste. Por isso não andar ansioso por coisa alguma, porque o Pai vai proporcionar ao filho um destaque. Você vai colocar a planta do seu pé e Deus vai ser com você. Eu vou profetizar aqui nessa noite: você vai colocar a planta do seu pé e Deus vai ser com você. Você vai falar e Deus vai ser através da sua boca, porque você decidiu andar com o Pai, e o Pai decidiu te dar destaque, e o nome dele será glorificado. A Bíblia diz que José tem 2 sonhos. Quantos sonhos? Quantos sonhos, irmão? Ele conta os sonhos para os irmãos. Diz a Bíblia que os irmãos ficam tão furiosos, que eles começam a odiar José mais ainda por causa das suas palavras.
José conta um sonho e lhes diz: olha, ouça esse sonho. Nós estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o feixe se levantou, ficou em pé, e enquanto o feixe de vocês rodeavam, se inclinavam diante do meu. E a Bíblia diz que os seus irmãos lhe odiaram, porque José contou o sonho. Aí a Bíblia vai dizer lá na frente, eu não vou entrar no mérito aqui de José ter contado o sonho, esse não é o foco da palavra de hoje. Nós podemos extrair muitas mensagens da vida de José, mas a Bíblia vai dizer que os seus irmãos tinham inveja dele, os seus irmãos tinham raiva dele, e a Bíblia vai dizer que eles foram apacentar o rebanho que estava em Siquém. Então os irmãos de José decidem sair da casa do pai e ir até Siquém. O pai mais uma vez chama José com a túnica feita, o destaque dele. Mais uma vez ele decide fazer isso. E quando ele decide fazer isso, quando o pai faz isso, quando os irmãos decidem ir ao campo, o pai chama José. E quando o pai chama José, a Bíblia vai dizer que ele envia José aos seus irmãos. Escute isso. Queria que você prestasse muita atenção. José, vem cá, teus irmãos estão lá em Siquém. Vai lá junto com eles, apacenta o rebanho, me traz notícia lá dos teus irmãos, o que é que está acontecendo lá. José é enviado para Siquém. Quando José chega em Siquém, os seus irmãos já não estão mais lá. Os seus irmãos estão em Dotã. E a Bíblia vai dizer que José sai de Siquém e vai para Dotã. E em Dotã, quando José chega em Dotã, a Bíblia vai dizer, de longe, os irmãos viram e conspiraram contra ele para matar. Pastor, por que os irmãos não tentaram matar José em Siquém? Porque Siquém era a terra dele. Quem deu Siquém para José foi o pai. Então o território de Siquém era de José. Então quando ele vai procurar os irmãos não estão em Siquém. E o que é que ele faz? Ele sai de Siquém e vai para Dotã. E quando chega em Dotã, os seus irmãos lá armam um plano para destruir a vida de José. A Bíblia diz que José ainda não tinha chegado, quando seus irmãos o avistaram de longe e conspiraram para matar ele. Porque o inimigo nunca vai te matar no teu território. O inimigo sempre vai matar você no território dele. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus, escuta o que eu vou te falar. O seguro de Deus não é em todo lugar não. Porque tem lugar que Deus não entra com você. Tem lugar que Deus não preparou para que você entrasse. E quando você escolhe entrar, você entra só. Porque tem lugares de pecado que a presença de Deus não pode entrar, não pode manifestar. Tem lugares onde você faz o que faz sem o consentimento de Deus e sem a presença de Deus, que Deus não pode dizer, eu me responsabilizo por você. Não. É por isso que está escrito no Salmo 91, eu me responsabilizo por aquele que habita. Eu não me responsabilizo por aquele que visita. Eu não me responsabilizo por aquele que tem um compromisso de vez em quando comigo, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está dizendo, cuidado em armar a tua tenda em Dotã, porque tem inimigo querendo te matar lá. Tem laços de morte querendo acabar com o teu casamento, com a tua família, com a tua história. Deus se responsabiliza com você em Siquém, porque em Siquém tem alimento, tem terra que o Pai deu. O Pai conhece o território e Ele está dizendo, o que você precisa viver é na minha presença, na minha dependência. Não ache que você é crente moderno que pode fazer tudo, porque você não pode. Existem territórios que estão restritos, existem coisas que são restritas, porque você é crente, você me serve. Então aprenda, não ande folgado não. Crente tem que andar no aperto mesmo, porque a porta não é larga, a porta é estreita, mas a estreita é que vai nos conduzir ao caminho da eternidade. Aleluia! Eu vim com vontade de dar glória a Deus hoje. Diga para quem está do seu lado, cuidado, só vá até Siquém.
Deus está dizendo para alguém: não sai da minha presença não. Porque os irmãos estão avistando, estão olhando de longe para ver se você está vulnerável. Está escrito que o diabo vem como um leão, andando ao nosso derredor. Porque em Siquém, no redor, ele não pode. Mas ele está lá em Dotã, olhando e dizendo: na hora que ele pisar aqui, eu acabo com ele. Na hora que ele responder esse e-mail, responder esse WhatsApp e for adiante nessa conversa, eu destruo a vida dele. Na hora que ela tomar esse copo, beber esse copo, andar com essas companhias, fizer o que não agrada a Deus, lá eu pego ela, lá em Dotã. Em Siquém eu não consigo não, porque em Siquém tem uma proteção de Deus sobre a vida dela. Oh, aleluia, meu Deus. Em Siquém tem uma proteção de Deus sobre a vida dele. Mas os irmãos, o diabo que está ao derredor, está olhando e dizendo: ele está se aproximando do meu território. Mas nessa noite eu quero ser boca de Deus aqui. Eu quero segurar na mão de alguém que estava disposto a ir para Dotã. E usa Deus a minha boca para dizer: você não vai. Você vai continuar firme na minha presença. O mundo está te chamando, alguém está te convidando, estão preparando uma mesa, mas na verdade não é mesa, é emboscada. Mas Deus está dizendo: fique em Siquém, porque eu me responsabilizo por você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fique em Siquém. Mas aí a Bíblia vai dizer que os irmãos os avistam em Dotã. Ele pisou no território. Quando José está chegando em Dotã, escuta isso. Os irmãos dizem assim: lá vem o sonhador. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que pensa que é só sair do território de Siquém para ir para o território de Dotã. Faz o que quer em Dotã e depois volta. Mas a única coisa que o diabo quer fazer com você em Dotã é brincar com teus sentimentos. A única coisa que o diabo quer fazer com Dotã é usar você. É rir dos teus sonhos, dos teus projetos. Olha como eles se referem a José: lá vem o grande sonhador, com deboche. Porque na verdade eles estavam observando a vida de José para tragar a vida dele e estavam procurando uma ocasião. Quando algum dos seus irmãos diz assim: venham, quando ele chegar aqui nós vamos matar. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar o corpo numa dessas cisternas e vamos dizer que um animal selvagem o devorou. Mas a Bíblia vai dizer assim: mas Rúben, ouvindo isso, o livrou das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Rúben lhe disse: não derramem sangue, joguem um rapaz naquela cisterna que está no deserto, para não lhe fazerem mal. Mas eles disseram assim: vamos fazer o seguinte, vamos jogar eles em qualquer uma dessas cisternas, porque eles morrem. Mas a Bíblia diz que Deus é tão misericordioso, que mesmo no território do inimigo, Deus preparou alguém para ajudar José a ser livrado da morte. Como é o nome dele, pastor? Rúben. Rúben olha para os irmãos e diz assim: joga ele nessa cisterna. Está escrito. Não é em qualquer uma cisterna, é nessa. E assim os seus irmãos fizeram. Jogaram ele numa cisterna. Irmão, cisterna é lugar de quê, irmão? Cisterna é lugar de quê? Cisterna é lugar de quê? De água. Deixa eu falar uma coisa para você. Cisterna é lugar. Se os irmãos jogam José numa cisterna de água, ele morre afogado. Só que Deus é tão livramento na vida de José, que na hora que eles jogam, a cisterna está vazia.
Porque Deus tem um propósito na vida de José e está dizendo assim: eu não vou deixar você morrer afogado. Eu não vou deixar você morrer afogado. Porque eu estou te livrando da morte pelos propósitos e planos que eu tenho, José, na tua vida. Quantos livramentos de Deus na tua vida? Quantos livramentos de Deus na tua história? Quanto a mão do Senhor tem sido com você até hoje. É verdade que os irmãos até o prenderam, mas não conseguiram tirar sua vida, porque Deus preparou uma cisterna sem água para José estar nela e não morrer afogado, pelo propósito que Deus tem na vida de José. Deus só está te preservando pelo propósito dele na tua vida. Você só acordou hoje pelo propósito de Deus na tua vida. Você só vai acordar amanhã pelo propósito que ele tem na tua vida. Então deixa eu falar uma coisa: deixa Deus cumprir os planos dele na tua história, porque ele está te guardando, te livrando, te protegendo pelo propósito dele na tua vida. Pastor, mas eu estou numa cisterna, mas está sem água para você não morrer afogado. Você consegue enxergar que mesmo numa grande luta que você está passando, mas tem uma mão de Deus que está por trás sustentando você? Porque quem olha para a mulher do fluxo de sangue perdendo 12 anos de sangue, diz para ela, 12 anos que ela está perdendo sangue, mas ninguém diz assim, 12 anos que ela perde sangue e não morre. Porque apesar dessa luta, apesar dessa dificuldade, apesar desses dias difíceis que você está enfrentando, apesar dessa cisterna que estão te jogando, Deus está dizendo assim: eu permiti que caísse na cisterna, mas eu continuo segurando a tua vida. Você acha que José caiu na cisterna e não sentiu um arranhão? Claro que sentiu. Você acha que José caiu na cisterna e não sentiu dardos na sua vida, na sua saúde? Claro que sentiu. Só que Deus estava dizendo: eu permito você sentir, mas eu preservo a tua vida. Eu permito você passar, mas eu preservo a tua vida. Eu permito acontecer essas coisas na tua vida, mas eu estou preservando a tua história. Escuta, José estava na cisterna. José estava onde? Fala forte, irmão. José estava onde? E a Bíblia diz que os seus irmãos estão comendo e bebendo. Enquanto José está na cisterna, os irmãos dele estão comendo e bebendo. Porque enquanto ele está com 17 anos lançado nessa cisterna, tem gente que faz reunião de comida só para falar mal de José. Vamos fazer um almoço, vamos fazer um jantar, para quê? O assunto é só para falar de José. É só para planejar como José vai morrer. É só para dizer: ele não vive muito tempo não, ele não aguenta muito tempo não, ele não suporta muito tempo não, já está na cova, daqui a pouco cede, daqui a pouco não aguenta. Eles preparam mesa, eles sentam na mesa para comer, para falar mal de José. Enquanto eles estão planejando o que iam fazer com José, Deus, quem? Deus. Fale comigo mais forte, Deus. Fale comigo mais forte, Deus. Porque os planos do inimigo nunca serão maiores do que os planos de Deus. Eu vou repetir aqui: os planos do inimigo nunca serão maiores do que os planos de Deus. Enquanto eles estão discutindo o que vão fazer com a vida de José, Deus chama um Uber Select. Caravana de ismaelitas, passem. Para eles não matarem José, para eles não fazerem o que querem na vida de José, eu permito que a caravana dos ismaelitas passem. Aí tiram José, olha comigo, tiram José do poço. José diz: glória a Deus, meus irmãos, eu estou pedindo perdão se eu fiz alguma coisa. Está escrito isso não, eu que estou dizendo. Meus irmãos, se eu fiz alguma coisa, me dê um abraço, eu saí dessa cisterna. Ele falou: não, você vai ser vendido. Eu imagino, irmão, pensa comigo. Agora que a gente conhece a história pelo panorama, a história terminada é muito bom. Mas eu imagino José. Estou nesse poço. Quando ele sai do poço, pensando que a luz vai raiar, vem outra luta. Quando ele menos espera, coloca a mão: José, tu está sendo vendido agora como escravo.
Eu imagino José, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu imagino José pensando isso. Só que aquela caravana era livramento de Deus para a vida de José. Irmão, por mais que você esteja passando o pior momento da sua vida, saiba de uma coisa: Deus permitiu a caravana de ismaelita passar para jogar você no cenário da promessa. Não, eu não sei se você crê no que eu vou profetizar aqui. Quando a caravana de ismaelitas passam, a Bíblia diz que eles estão indo para o Egito. E o propósito de Deus com José é no Egito. Então o que é que está acontecendo, pastor? Deus vai pegar o menino e levar o menino para o ambiente da promessa. Sabe essa caravana de ismaelitas que está passando na tua vida? Que você está dizendo, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou suportar. Usa Deus a minha boca para dizer, eu estou te jogando no ambiente da promessa. Levante a mão. Eu estou te conduzindo para o ambiente da promessa. Pastores, Deus está nos conduzindo ao ambiente da promessa. Ministério, diáconos, obreiros, irmão, igreja, Deus está nos conduzindo ao ambiente da promessa. Irmã Paula, Deus está nos conduzindo ao ambiente da promessa. Irmãos, Deus está nos conduzindo ao ambiente da promessa. Quem tem mão para levantar, levante a mão e dê um glória a Deus. Aleluia. Você não vai acessar o ambiente da promessa sorrindo. Você vai acessar o ambiente da promessa chorando, carregando dores, sofrimento, marcas, percas. Mas você vai estar acessando o ambiente da promessa. Deixa eu correr para encerrar. Cronologia, pastor, da história de José. Lançado na cisterna, vendido como escravo, vai para a casa de Potifar. Não passa muito tempo para Deus e o Espírito de Deus ser destaque na vida de José. Porque a túnica arrancaram, mas o que a túnica representava não arrancaram. Eu não falei para você que a túnica representava o pai dizendo, eu estou te destacando, você não é como seus irmãos, você é diferente. Onde colocar você, José, você cresce. Arrancaram a roupa, mas não tiraram o destaque. Porque José prospera na casa de Potifar. Começa a cuidar das coisas de Potifar. Até que um dia a mulher de Potifar diz, olha, gostei dele. Gostei dele. Na hora que aquela mulher planeja deitar com José, José diz, não. Ela diz, eu vou fazer algo diferente. Toda a igreja conhece a história. Ela cria um cenário para incriminar José. Ela fica totalmente despida na presença de José. Mas a Bíblia diz que José deixa a roupa e sai correndo. Porque José entendia bem o que era território de Siquém e território de Dotã. E José disse, se eu ficar no território de Dotã, o pecado é mais forte do que eu. Porque do pecado você não ora, você não repreende, você não é forte, você corre! Você foge! Eu sei que o glória a Deus vai sair, mas eu tenho que dizer algo aqui. Pastor, estou firme, eu estou forte. E o diabo está olhando dizendo, eu vou derrubar, eu vou acabar com você. Você não é forte para o pecado, você é forte para destruir fortalezas em Deus. Mas quando se trata do pecado, você tem que correr. É fugir da aparência do mal, é fugir de mesas que Deus não está, é fugir de telefonemas que não vai trazer edificação para a tua vida, amizades que não te colocam na presença de Deus. Você não tem que ficar, você tem que fugir. Não se conversa com o pecado, não se negocia com Satanás, mas é só uma tarde, eu não vou, eu corro. Há
Há uma igreja que sabe a sua fragilidade e ela reconhece: do pecado eu corro, do pecado eu corro, do pecado eu corro, do pecado eu não quero nem conversa. Aleluia. Não sei se dá para dar glória a Deus, mas se não der, diga ai. Aleluia. Ele corre, a roupa fica. A mulher diz: ó, teu José, teu protegido, que ele fez comigo. Potifar lança José na prisão. Não demora muito para José ser destaque dentro da prisão. Porque se era na casa de Potifar, era destaque. Se era na prisão, era destaque. O segredo não está na geografia. O segredo está sobre a mão de Deus, que é com você. Tem gente que fica orando: Jesus, eu vou me formar, dá uma bênção no meu anel, dá uma bênção no meu chapéu, dá uma bênção no meu carro. Não, a bênção não está no carro, a bênção não está nas coisas, a bênção está em você. Você não entendeu não? A bênção está com você. Porque bênção não se pega nas coisas, bênção está com você. Ele olhou para Abraão e disse: ser você a bênção. Porque Abraão, ninguém, os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Em ti serão benditas as famílias da terra. Aleluia. Prisão, cárcere, prova. Aí quando é um dia que José está servindo na prisão, vem dois de uma vez só. Tive um sonho. Eu não sei se José estava esquecendo de sonhar naquele momento, mas se ele esqueceu, o propósito lembrou ele. Porque o Salmo 139 diz que não adianta fugir não. Eu vou repetir. O Salmo 139 diz que não adianta fugir não. Pastor, esse negócio eu não quero nunca mais. Deus está dizendo: você vai. Porque se você não sonhar, eu faço alguém sonhar perto de você, só para ativar de novo o desejo de sonhar. Esse negócio de cantar, de profetizar, de marchar, de cortar laço, de ser pentecostal, de ser crente cheio, eu não quero mais não, que toda vez que eu sou, vem os irmãos me perseguir, vem as coisas acontecer, vem negócio se levantar. Deus está usando a minha boca para dizer: não é você, é o propósito que vai bater na tua porta e dizer: não tem como você fugir não. Tem coisa que eu estou dando tempo para você entrar na caverna, mas nessa noite chegou o tempo de você sair da caverna. Não adianta fugir, não adianta se esconder, porque os irmãos estão sonhando e você vai ter que interpretar o sonho. Deus vai usar a tua boca, ainda que você não queira, ainda que você esteja dizendo: é tanta luta, é tanta prova. Dentro da prisão, Deus vai usar a tua boca para profetizar, para levantar a voz. Você não será uma boca, você será uma voz profética por onde você passar. José revela o sonho do copeiro. José revela o sonho do padeiro. Sabe o que eu acho interessante? É que no sonho do copeiro, escuta isso, o sonho na vida de José representa um ministério. Aí o copeiro chega na prisão e diz assim: eu tive um sonho, o meu sonho foi que acontecia isso. José diz: esse sonho significa que você vai sair da prisão. Só que vem o padeiro para testar se o ministério de José está ativo. Porque o padeiro vai contar um sonho, e o sonho, a interpretação do sonho é que ele vai morrer. José não é profeta? E profeta tem que profetizar aquilo que Deus manda. Porque se Deus disser que vai dar vida, vai dar vida. Mas se Deus disser que vai tirar a vida, Deus tira a vida. A questão aqui, não estou falando nem de vida nem de morte, não é sobre isso. A questão que eu estou falando aqui é que José é o tipo de crente que exerce o ministério, que se é para agradar a Deus, ele vai falar a verdade. Ainda que isso custe na vida de alguém. Se é para agradar a Deus, ele vai interpretar da forma correta. Se é para agradar a Deus, ele vai fazer tudo que está acessível e tudo que está correto, só para agradar a Deus. Então, José interpreta um bom sonho e José interpreta um mau sonho.
Porque José sabe, eu não sou aquele que gera o sonho, eu só sou o mensageiro. E como mensageiro, José tem que transmitir. Ao copeiro ele diz, você vai sair daqui e vai para o palácio de novo. Ao padeiro ele diz, daqui tu não sairás com vida. Daqui a alguns dias tu não estarás mais com vida. O tempo passa. E agora eu começo a encerrar. Antes do copeiro sair, José faz o seguinte, se esse sonho se cumprir na tua vida, se isso for verdade, se Deus usa a minha boca, lembra de mim. Se isso acontecer na tua história, lembra de mim. É quando José olha na sua vida e diz assim, eu vou sair dessa prisão, porque o copeiro vai me tirar dela. Aí Deus entra na mente do copeiro e diz assim, esquece. Deus entra na mente do teu familiar e diz, lembra dela não. Abre a porta para ele não. Aí você diz assim, a minha família poderia me ajudar. Fulano, meu Deus, fulano poderia me ajudar. Deus está dizendo, não vem pela mão do copeiro. Deus está dizendo, vem de onde você menos espera. Porque o que você está pedindo é muito pouco. Você está pedindo que o copeiro fale de você para Faraó. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 41, Faraó foi que teve um sonho. Meu Deus, está muito feio, está muito fraco. Deus está dizendo, você está pedindo para o copeiro lembrar. Quem vai lembrar de você não é copeiro, não, é Faraó. Porque enquanto você está contando com o lado B, lado A na sua vida, Deus está dizendo, eu venho pelo lado B, porque eu sou Deus de surpresa. Eu vou fazer de uma forma, não é como você pensou, não é como você, não, eu vou fazer de uma forma que vai surpreender você, vai surpreender tua casa, vai surpreender tua família. Pastor, mas eu estou crendo porque fulano disse para mim assim, Deus está dizendo, eu vou confundir alguém, vou confundir a medicina, vou confundir o juiz, vou confundir, aleluia, vou confundir a ciência, vou confundir quem for necessário, mas a tua provisão vai chegar. Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho. E a Bíblia diz que Faraó encerra agora, só o instrumental. Faraó conta o seu sonho no Egito e ninguém interpreta o sonho de Faraó. Porque este sonho aqui, quando José chega na presença de Faraó, ele diz assim, a resposta não está em mim. Versículo de número 16 do capítulo de número 41. Olhe para mim, eu vou encerrar agora. Ele diz assim, a resposta não está em mim. Porque o problema dos sábios e dos intérpretes de sonhos foi que quando eles chegaram, eles disseram, conta aí o sonho que eu revelo. Mas quando José diz assim, a resposta não está em mim, está em Deus, ele está dizendo assim, isso aqui é espiritual. Vocês estão contando com coisas físicas, mas eu venho aqui com as armas espirituais. Porque a resposta não está em mim não, está em Deus é que vai dar a resposta. Deus é que vai dar a resposta. Quando o Faraó tem um sonho, o copeiro que esqueceu faz 2 anos, não é que ele esqueceu, é que Deus tirou da mente dele. Aí Deus abre a mente dele e diz, agora sim chegou a hora. Fala de José para Faraó. Faraó está tão perturbado que ele diz, tem alguém que interpreta teu sonho. Ele vai buscar independente de onde ele esteja. Eu só quero que ele esteja aqui. Eu só quero que ele venha até mim. Mas isso aqui era muito diferente. Porque a Bíblia diz que Faraó mandou chamar José. Quem mandou chamar José? Quem mandou chamar José? As surpresas de Deus irão acontecer. E a Bíblia diz assim, fizeram sair às pressas. Fizeram sair às pressas. Porque demore o tempo que demorar e passe o tempo que passar. Quando a sentença de Deus chega, não vai para a segunda, nem terceira, nem quarta, nem sexta instância. Quando a sentença de Deus chega, Salmo 147 diz que a ordem de Deus sai velozmente. Então o que esperou muito tempo agora vai acontecer muito rápido.
Não sei se você está acreditando no que eu estou profetizando. Pastor, que tempo de espera é esse? É porque o que vai acontecer às pressas. Vai começar a acontecer coisas na tua vida que nem você mesmo vai acreditar. Enquanto uma bênção estiver a caminho, outra já está na porta. Eu quero profetizar sobre a Reviver em Cristo nessa noite aqui. Vem um tempo de já de Deus sobre a tua vida. Vem um tempo de já de Deus sobre a tua casa. Demorou, pastor, demorou. Está vindo às pressas. Se tem alguém para acreditar o que eu estou profetizando, levanta a mão comigo. Tem uma ordem de Deus chegando a ele. Quando José recebe, José, Faraó está te chamando e vem rápido. Vem rápido. Vem rápido. Sabe quanto tempo é de espera? 13 anos. 13 anos. Sabe quanto tempo esperando acontecer? 13 anos. Quando a ordem sai, ele diz assim, a Bíblia diz assim: então José se barbeou. Então José mudou de roupa. Pastor, José sabia que ia ser governador? Não. Mas José estava se preparando. Porque quando a promessa chegasse, não dava tempo para ir trocar de roupa e nem se barbear. Então José estava dizendo: no que depender de mim, eu já estou pronto. No que depender de mim para se apresentar diante de Faraó, eu já estou estudando, já estou com todo o conhecimento, já estou pronto. Porque eu sei que se Deus quiser fazer, dependendo de mim, Ele vai fazer. Porque na parte da promessa tem a nossa parte e tem a parte de Deus. Nunca se esqueça disso. Tirar você da prisão é Deus, mas fazer a barba e mudar essas vestes é com você. A Bíblia diz que Deus troca vestes de luto por vestes de louvor. Eu não sei se você acredita, mas Deus quer substituir toda murmuração de lábios. Deus quer tirar tudo aquilo que você falava que não agradava a Ele, quer te dar um lábio de louvor e de adoração. Porque quando você se barbeia e você muda de roupa, você está dizendo para Deus: eu estou pronto para viver a promessa. Deus está pronto para fazer, mas Ele está querendo saber se você está pronto para barbear e mudar de roupa. Deus está pronto para fazer, Ele só quer saber se você está pronto para mudar aquelas amizades. Deus está pronto para fazer, Ele só quer saber se você está pronto de mudar esse estilo de vida. Deus está pronto para fazer, Ele só quer saber se você está pronto para mudar aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Porque você vai encontrar com o Faraó, e o encontro é Deus que vai marcar, e o nome dele vai ser glorificado. Quando José revela o sonho de Faraó, eu encerro agora. Está escrito em Gênesis capítulo 41, versículo 37. Lê comigo o texto. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar? Será que poderíamos achar? Será que poderíamos achar? Só pode achar alguém que está muito escondido. Quando o Faraó vê que é o Espírito de Deus que está falando na boca de José, ele falou assim: onde é que estava esse homem? Como foi que nunca ninguém viu esse homem aqui? Irmão, Deus vai desenterrar promessas antigas aqui nessa noite. Não, esse homem estava tão escondido que ninguém sabia que ele era capaz de discernir. Mas nós achamos, porque Deus está te escondendo para o propósito dele. Nós achamos, e não vamos achar ninguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Depois que Faraó revelou tudo, depois que Faraó
disse a José, visto que revelou tudo, versículo 40, você será o administrador da minha casa. Como é que uma pessoa sai da prisão para administrar? É porque Deus não forma em sala de aula, Deus não forma em período de faculdade, Deus forma em prisão, Deus forma em cisterna, aleluia, Deus forma em deserto. E depois que o tempo dos 13 anos passa, ele diz, está pronto, está formado, recebe o canudo. Está formado, esse deserto está te habilitando. Não, eu vou liberar uma palavra. Esse deserto está te habilitando para você ser o que Deus preparou para você ser. E tem mais, eu te constituo como autoridade na terra do Egito. Faraó tirou o sinete, anel sinete da sua mão e pôs no dedo de José. E disse assim, somente no trono eu serei maior do que você. Somente no trono eu serei. Você vai governar a terra do Egito, José. Porque para um processo muito grande, uma bênção muito grande aguarda. Não, você não creu no que eu estou profetizando, não. Eu fecho a Bíblia para você se animar. Para esse processo muito longo, muito maior é o que Deus vai fazer. Escuta. José esperou 13 anos. E sabe quantos anos ele governou? 80. Eu posso liberar uma profecia para reviver aqui nessa noite? Posso? O que te espera é bem maior do que o tempo que você espera. Não, eu não sei se você acreditou, não. Eu estou esperando faz 6 anos, 2 anos, mas o que te espera é maior do que o tempo da espera. Nunca o que te espera vai ser menor do que o tempo da espera. Eu estou esperando faz 20 anos, prepara para 100 anos de desfrutar. Deus vai te dar vida, Deus vai te dar força. Para quê? Para você desfrutar da promessa dele. Porque o que te espera é maior do que o tempo que você está esperando. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Enquanto a igreja adora, o Jadson louva. Enquanto a igreja adora, Deus renova você aqui nessa noite. Ele está dizendo, aguenta firme, meu filho. Segura as pontas, minha filha. Segura firme na corda. Eu não solto essa corda, pastor. Por quê? Porque Deus está te sustentando aqui, dizendo, tem coisas grandes da minha parte para você viver. E o meu nome será glorificado.